Daí, galerinha, dando continuação aos polinômios. Operação com polinômios, hoje veremos divisão de polinômios. Lembrando que meu nome é tão conhecido já, né, professora Ana Cristina. Bora lá? Então, quando tivermos uma divisão de monômios, primeiro vamos recordar aqui uma propriedade importante da potenciação, onde quando temos divisão de potência de mesma base, basta diminuir o expoente. Então, aqui temos a base A, expoente Mn, que estão dividindo, então eles vão subtrair. Agora, consideramos alguns exemplos para verificar como podemos realizar essa divisão entre dois monômios. Então, aqui temos o monômio 12y elevado à quinta potência dividido por 4y ao cubo. Então, lembrando que uma divisão também pode ser representada por uma fração, ao dividir o 12 por 4 resulta em 3, aplicando a propriedade da potência, subtraímos 5 com 3 do expoente, resulta em y ao quadrado. Então, o resultado aqui é 3y ao quadrado. Agora, para dividir um monômio por outro, dividimos primeiro os coeficientes entre si, ou seja, a parte numérica e as partes literais entre si, aplicando as propriedades da potência. Então, vamos calcular aqui 20a elevado à quarta potência b ao quadrado por menos 5ab. Então, colocando na forma fracionária, aqui nós vamos aplicar a regra dos sinais, mais com menos dá menos. 20 dividido por 5 resulta em 4. Aqui temos a potência a elevado à quarta potência com a. Subtraímos 4 por 1, temos a ao cubo. B ao quadrado com b, 2 menos 1 do expoente resulta em b na 1, ou seja, b. Então, o resultado aqui é menos 4a ao cubo b. Agora, vamos calcular menos 2a elevado à quarta potência xy dividido por menos 0,5 ao quadrado x. Bom, aqui, pensa, primeira coisa que a gente tem que pensar, que a gente pode representar por fração, aplicamos a regra de sinais, menos com menos dá mais, lembrando que se eu dividir R$2 por 50 centavos, teremos 4 partes. Então, aplicando a propriedade por a elevado à quarta potência por a ao quadrado, 4 menos 2 resulta em 2, então a ao quadrado. O y não tem nenhum y para aplicar a propriedade, então basta copiá-lo. Então aqui resulta em 4a ao quadrado y. Observa agora que o resultado a seguinte divisão temos que 15x ao cubo y ao quadrado dividido por 5x elevado à quinta potência y elevado à quinta potência. Ao dividirmos, observa a fração, 15 por 5 resulta em 3, x ao cubo com x na 5, aqui vai ficar embaixo o x ao quadrado, ou seja, vai ficar negativo. Se colocarmos no numerador, teremos um expoente negativo 2. A mesma coisa acontece com y ao quadrado menos y5 aqui, 2 menos 5 resulta em menos 3. Então, ele vai para baixo no denominador, conforme a propriedade. E aqui nós não temos um polinômio, lembrando que
os polinômios não servem expoente negativo, então nem sempre a divisão de um monômio por outro vai resultar no monômio, como vimos já anteriormente. No entanto, ao longo dos nossos estudos, veremos apenas a divisão de monômios que tenha como resultado um monômio. Agora, iremos dividir um polinômio por monômio. Aqui temos um trinômio por um monômio. Então, toda vez que tivermos um polinômio ou monômio por um outro monômio, cada monômio que compõe esse polinômio, ou aqui no caso estamos falando de um trinômio, teremos que dividir termo a termo. Então, observa que cada termo colocamos no denominador 3x ao cubo, ou seja, uma divisão por ele. Então, 9 dividido por 3 resulta em 3. X elevado à quinta potência por x ao cubo. Propriedade das potências 5 menos 3 resulta em 2. Então, resultou em x ao quadrado. Mais 21 dividido por 3 aqui. X elevado à quarta potência com x ao cubo. 4 menos 3 resulta em 1. Então, 7x. Aqui menos, copiamos o menos. 12 por 3 resulta em 4. X ao cubo com x ao cubo vai cortar, resulta em 1. 4 vezes 1, 4. Então, aqui resultou num trinômio. Agora, aqui nós temos um binômio dividido por monômio. Lembrando que nós iremos dividir termo a termo. Então, aqui nós temos a demonstração na forma de fração, onde quero chamar a atenção dos sinais. Então, aqui temos mais com menos dá menos, 40 dividido por 10 dá 4, x ao cubo com x dividido por x, propriedade das potências, fica x ao quadrado, e y ao quadrado com y, 2 menos 1, resulta em 1. Aqui, menos com menos resulta em mais, então aqui nós teremos um sinal mais. X ao quadrado com x, 2 menos 1 dá x. Y ao cubo com y vai resultar em y ao quadrado. Aqui nós podemos colocar ele na forma fracionária, simplificando, ou na forma decimal. 1 dividido por 2 resulta em 0,5. Então, observa que copiamos aqui e, em vez de colocar na forma fracionária, colocamos 0,5. Então, aqui o resultado deu um binômio, menos 4x ao quadrado y, mais 0,5x y ao quadrado. Então, efetuamos a divisão de um polinômio por um monômio não nulo, fazendo a divisão de cada termo do polinômio pelo monômio, como havia falado para vocês. Agora, pegaremos um trinômio aqui por um monômio. Então, nós colocaremos na forma fracionária, onde no denominador vai todos o 4ab. Então, 12a na quarta potência b ao quadrado dividido por 4ab, menos 28a ao quadrado b ao quadrado dividido por 4ab, mais 4ab ao cubo dividido por 4ab. Então, 12 por 4 dá 3, a elevado à quarta potência com a, 4 menos 1 dá 3, a ao cubo, b ao quadrado com b, resulta em b, 2 menos 1 dá 1. Copiamos o sinal menos, 28 por 4 dá 7, a ao quadrado com a, 2 menos 1 dá 1, a na 1, a, b ao quadrado com b, 2 menos 1 dá 1, b na 1, b. Mais 4 por 4 dá 1, a com a corta, b ao cubo com b dá b ao quadrado. Então, aqui nós temos um trinômio
3a ao cubo b menos 7ab mais b ao quadrado. Então, agora nós vamos demonstrar um pouco da divisão de polinômios por polinômios. Aqui estamos aplicando o método chave. Como que funciona isso? Sempre iremos pegar o primeiro termo do trinômio ou polinômio, qualquer polinômio que tiver, pegaremos o primeiro termo pelo primeiro termo do divisor. Então, aqui nós pegamos 3x ao cubo, que estava lá no dividendo, dividimos por x ao quadrado, que estava no divisor, no primeiro termo. Então, 3 com 1 dá 3, x ao cubo com x ao quadrado, aplicando a propriedade da 3x. Esse 3x vem aqui no... Inicialmente, nós colocaríamos assim. Lembrando que, quando nós trabalhamos somente com número, a gente divide o dividendo pelo divisor, coloca o resultado no quociente, quociente é o resultado da divisão, e para retornar nós multiplicamos e invertemos aqui, subtraindo aqui, invertemos o sinal. Então, é o que nós faremos aqui, só que aqui nós teremos letrinha. Então, este resultado aqui, ele vai multiplicar por cada termo do divisor. Então, aqui temos 3x vezes x ao quadrado. 3 vezes 1 dá 3. X com x ao quadrado, x ao cubo. Lembrando que a gente vai retornar mudando o sinal. Colocamos aqui menos 3x ao cubo. Aqui, 3x vezes esse menos 4x do divisor. Mais com menos dá menos. 3 vezes 4 dá 12. X vezes x, x ao quadrado. Vamos voltar com ele com o sinal invertido. Mais 12x ao quadrado. Aqui, 3x vezes mais 5, mais 15x. Lembrando que nós vamos inverter o sinal, menos 15x. Aqui colocaríamos menos 15x. E o objetivo dessa situação de mudar, a gente está colocando ali o oposto, né? A gente pretende eliminar o termo. Então, esses dois aqui são eliminados. Aqui a gente aplica a regra de sinais e verifica o que sobrou. Então, temos menos 14x ao quadrado com mais 12x ao quadrado. Teremos sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. Menos 14 mais 12 menos 2x ao quadrado. A mesma coisa fizemos aqui. Mais 23x com menos 15x, ó, diminui, 23 menos 15 dá 8, o sinal do maior é mais 8x. Copiamos, baixamos aqui o menos 10. E vamos novamente pegar o primeiro termo desse resultado com o primeiro termo do divisor. Então, menos 2x ao quadrado com x ao quadrado, vai cortar o x ao quadrado, vai resultar em menos 2. Lembrando que esse menos 2 colocamos aqui no quociente. E esse menos 2 vai multiplicar termo a termo do divisor. Então, menos 2 vezes x ao quadrado, temos menos 2x ao quadrado. Ele vai voltar mudando o sinal, então vai ficar 2x ao quadrado. Menos 2 vezes menos 4x, menos com menos dá mais, 8x. Mudamos o sinal e colocamos abaixo aqui no termo correspondente. Aqui, menos 2 vezes mais 5, teremos menos 10. Então, vai mudar o sinal, aqui vai ficar mais 10. Aqui, observa que vai cortar tudo e vai resultar em 0. Bom, isso aqui é um início de uma divisão de polinômios, tá? Nós vamos se aprofundar nessa partezinha. Hoje eu vou só dar uma entrada nesse conteúdo, nessa partezinha para vocês. Mas eu vou comentar os detalhes
E a próxima vez eu faço um videozinho para vocês somente de polinômio por polinômio. Então, lembrando que na divisão de polinômios utilizamos aqui o método chave, primeiramente, e realizamos a divisão entre coeficientes numéricos e aplicamos a propriedade da potência de mesma base. Para isso, conserve-se a base e subtrai os expoentes. Então, por hoje é só. Finzinho. Fim da prof. Até uma próxima. Bye, bye. Beijo.